Olá, meu nome é Carlos Justen. Eu estou aqui para trazer para você um estudo, né? Um curso básico a respeito do tarô. E eu espero que ao final desse nosso trabalho você esteja apto não só para praticar jogos como tarólogo, mas como também de utilizar o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento e de orientação para tomadas de decisões. O objetivo desse nosso estudo, justamente, ele vai estar voltado para duas correntes, duas direções, melhor dizendo. O tarô, ele pode ser usado como uma bússola de orientação para tomada de decisão e no processo de autoconhecimento, porque a abordagem do tarô ela é muito arquetípica, né? Simbólica, numa questão muito íntima do nosso psiquismo. Então, e essa ideia, né, a gente está tirando da psicologia junguiana, da psicologia analítica, que Carl Jung, um psiquiatra suíço do início do século XX, trouxe para a gente. É importante, já no início, a gente comparar duas concepções filosóficas. Uma concepção metafísica e uma concepção materialista. Para a gente aqui, o que é metafísico é justamente aquilo que transcende a matéria e, filosoficamente, acredita que a ideia cria a realidade. Né? É como se existisse um mundo das ideias e essas ideias surgem e chegam até nós e daí a gente cria uma realidade, a gente materializa, a gente plasma essa ideia. Né? E a concepção material, que ela é histórica e dialética, né, feita de contradições, é justamente o oposto. É de que a realidade cria a ideia. Ou seja, para que a gente tenha alguma ideia, isso é fruto de uma realidade histórica. Né? O mundo onde eu estou inserido, o mundo material, é que, de acordo com as minhas necessidades, é que vão ser a origem, né, dessas ideias. Né? No fundo, a ideia vai ser responsável por plasmar a matéria, mas a origem dessa ideia é que faz a diferença entre uma concepção metafísica e uma concepção materialista. Porque os seres humanos, nós, no caso, nós somos dotados de um processo teleológico. Né? A teleologia, ela justamente ela trata dos objetivos, dos fins. Né? As outras espécies, elas atuam instintivamente. E nós, além dos instintos, a gente possui uma intenção, uma finalidade nas nossas criações. Né? E dessa forma, vão surgindo, desde os primórdios, as civilizações, né, humanas. E a gente vai escrevendo assim a nossa história. Então, embora para muitos o tarô esteja associado com essa concepção metafísica, a gente aqui no nosso estudo, a gente vai orientar essa concepção para uma concepção histórica, material e dialética. Então, é importante ressaltar de cara
que tudo, exatamente tudo no tarô é simbólico, inclusive o divino que atua em nós. Então, isso é muito importante a gente se deter a essa concepção, porque essa linguagem, que é uma linguagem arquetípica, é justamente consequência de um embasamento teórico que a gente vai tentar esmiuçar, repito, trazido por Jung, no qual então a gente vai focar o nosso direcionamento nas nossas conversas. E a finalidade aqui para Jung, que inclusive utilizou do tarô na construção da sua teoria, é que a gente precisa nos direcionar em direção a um processo que ele chamou de individuação. E o autoconhecimento é a ferramenta necessária para que a gente vá de encontro a essa questão da individuação. É importante ressaltar nesse nosso estudo a importância das heranças ancestrais. Os arquétipos, eles estão ligados diretamente com a ancestralidade. Então, tudo que numa concepção metafísica fala do alto, do céu, né, do sagrado, do divino, para a gente aqui vai ser o inverso. Vai ser um direcionamento interno para o nosso interior. Né? Quanto mais profundo, mais próximo dessa herança que a nossa ancestralidade nos legou. Portanto, o símbolo vai ser o nosso ponto de partida. O símbolo é o ponto de partida para que o nosso psiquismo funcione. É através de símbolos que a nossa psique funciona. A gente não faz ideia, porque isso é um processo totalmente inconsciente. Mas o pontapé inicial, a força motriz para o nosso psiquismo funcionar, ela vem de uma linguagem imagética, de uma linguagem de símbolos, que é herdada pelos nossos ancestrais. É importante indicar algumas obras, né, porque isso em todo estudo serve como uma referência, como um apoio, né? Então eu trouxe aqui algumas obras, poucas obras, das quais eu já conheço, já tive acesso. Obviamente, o material existente, né, no mercado acerca do estudo do tarô é imenso. Existem muitos livros sobre o tarô. E vou comentar só a respeito desses que eu já conheço, né? Então, o curso completo de tarô do Ney Naif, uma obra muito conhecida, uma obra básica que dá algumas noções. A gente tem aqui o Tarô Mitológico, que é uma excelente obra. Esse combo, né? Vem com um livro e com o baralho já. E é muito interessante. O Tarô Mitológico vai ser um dos dois tarôs que a gente vai tomar como referência. O outro tarô vai ser o Tarô de Marsella. Esse tarô, né, ele tem uma concepção muito interessante que há uma correlação entre os arcanos, os arquétipos, né, as cartas, com personagens da mitologia grega. E isso, didaticamente, facilita muito o entendimento do tarô, principalmente num primeiro contato, quem nunca teve contato com o tarô. Esse livro, Jung e o Tarô, também é muito legal, mas ele já traz uma abordagem mais profunda.
talvez fosse mais indicado para quem já tem alguma noção, né, básica, partindo para o intermediário. Mas é muito legal. Também indico essa obra do Alejandro Jodorowsky, O Caminho do Tarô. Também é muito uma abordagem bem diferente, na qual ele traz uma visão que é muito particular dele, no caso, e ele é considerado uma sumidade nesse campo, né? Então é muito legal também o Caminho do Tarô. E esse livro aqui, o livro completo do Tarô, que traz algumas coisas também bem básicas. Acho que esse título aí é mais do que o livro oferece, mas também é uma referência, uma indicação. Portanto, vamos lá. Vamos começar a parte introdutória do nosso estudo, do nosso curso. História do tarô. Existem muitas concepções a respeito da origem dessa ferramenta, né? Que é conhecida milenarmente. Mas há relatos de que tenha surgido na China, no Egito, enfim, mas comprovadamente não podemos estabelecer nenhum tipo de fato histórico que comprove a origem do tarô. De acordo com o Ney Naif, um desses livros que eu indiquei, algumas hipóteses, né, foram trazidas de civilizações egípcias, chinesa, indiana, hebraica, sendo fornecido por um legado divino. E também que o tarô tenha surgido na Europa medieval, com o intuito de divertir a corte ou como uma nova arte de expressão. O fato é que não há nenhum registro, não há nenhum fato histórico, né, que comprove que o tarô tenha surgido anteriormente à época da Renascença, né? Então, essa frase aqui eu tirei na íntegra do livro do Ney Naif. Um fato inquestionável é que os mais antigos tarôs e documentos referentes a esse jogo datam do final do século XIV. Não há nenhum registro, pintura, literatura ou qualquer coisa que se assemelhe ao tarô ou aos jogos de carta em geral, muito anterior à época da Renascença. Importante a gente falar também sobre algumas ideias distorcidas, né, que o senso comum traz acerca do tarô. O senso comum é uma expressão que a gente usa quando conceitos vulgares fazem parte da concepção para a população de um modo geral. As pessoas vão escutando, vão distorcendo fatos e aí vão criando-se conceitos que são totalmente distorcidos em relação à realidade em si. Então, em relação ao tarô, tem muita coisa nesse aspecto, né? São falsas concepções ligadas ao senso comum. A gente ouve muito, eu já cansei de ouvir, coisas como que o tarô é do mal, que é preciso poderes sobrenaturais para ler o tarô,
que nada pode ser feito para mudar o que saiu no jogo. Essa aí, então, né? Tipo assim, o jogo é, há um determinismo no tarô que o que foi dito ali, o que foi visto, não tem como evitar de acontecer. Justamente o contrário, né? Não há determinismo no tarô. O que existem são determinações, né? São causas que produzem efeitos, né? Então, essa aqui é muito comum, de que nada pode ser feito para mudar o que saiu no jogo. Outra coisa muito comum que o senso comum fala é em relação à carta da morte. Tem muita gente que morre de medo do tarô por causa dessa carta, né? Achando que quando sai a morte significa que alguém vai morrer. É uma ideia totalmente distorcida e equivocada da realidade, né, do tarô. O mesmo acontece com a carta do diabo. O pessoal atribui uma correlação à carta do diabo com o diabo da Bíblia, né? Lúcifer, no caso. Então, assim, não existe nenhuma relação entre essas duas coisas. O diabo, no tarô, assim como todas as outras cartas, é um símbolo do qual a gente extrai significados para poder traçar esses rumos, né? De bússola, de orientação e de autoconhecimento. Também muito comum que existem regras e rituais para usar e guardar o tarô. Na realidade, isso é algo muito pessoal, né? Mas que não há uma regra. Tipo, tem que ser assim, tem que guardar o tarô, tem de um jeito, tem que botar um crucifixo em cima, tem que botar uma determinada carta por cima, tem que numa caixinha onde ninguém toque, ninguém pode mexer no tarô. Então não existe regra, nem ritual, né? Isso é uma coisa muito pessoal e que de forma alguma, sendo feito de um jeito ou de outro, ou não sendo feito, vai interferir em nada no jogo, né? Outra afirmação, outro conceito do senso comum é que os tarólogos são charlatões. Isso existe em qualquer atividade e não seria diferente com o tarô, mas a questão é que, justamente porque o senso comum detém um conceito muito vulgar acerca das coisas, rotulam quem faz isso de uma forma séria, fundamentada, né? Então, aqui também é muito comum. E outra conceituação que envolve o senso comum é que existem cartas do bem e do mal. Então, no caso, a carta da morte é uma carta do mal, a carta do diabo é uma carta do mal. Isso não existe de forma alguma, né? Todas as cartas do tarô trazem consigo aspectos, que a gente pode dizer aspectos de luz e aspectos de sombra, é uma expressão que a gente utiliza, que não existe carta totalmente boa nem totalmente ruim, ou que toda carta, todo arcano, traz consigo uma concepção boa e uma concepção positiva e uma concepção negativa. Isso vai depender do modo como a gente vivencia essa energia psíquica que o símbolo traz para a gente. Ok? Uma outra coisa importante que eu queria trazer para vocês é em relação à polêmica de cobrar ou não cobrar, né? Cobrar ou não cobrar um jogo de tarô, ou no caso aqui, o curso de tarô. Isso também é muito pessoal, né? Não existe problema nenhum para quem cobra ou para quem não cobra. Isso é questão de fórum íntimo de cada um, né? Eu, por exemplo, não cobro nem para jogar e nem para fazer esse tipo de atividade. Mas nada impede que as pessoas cobrem, até porque há um dispêndio de tempo,
ao investimento na formação. Então, tudo isso é plenamente justificável e justo para quem cobra. Então, não existe que tem que ser de um jeito ou de outro. Isso fica a critério de cada pessoa, de acordo com os seus objetivos, com os seus sistemas de crenças, de valores, de necessidades, de prioridades, enfim. Então, não existe nenhum problema para quem cobra e nenhum problema para quem não cobra. O que é necessário para jogar tarô? O que é necessário? Tem gente que fala que precisa de bola de cristal, de vela, né? Então, vamos ver aqui. Será que é necessário, ou seja, sem isso a gente não consegue fazer o jogo? Né? A minha pergunta é em torno disso. É essencial, né? Não estou dizendo que não deva ser usado. Né? Por favor, não vamos confundir. É essencial que se tenha um preparo desse, uma bola de cristal, cortina, toalha, etc. Né? Aqui no caso, uma toalha com pedra, com vela, com um amuleto, né? Joias, adornos, vela, toalha, orações, pedras, incenso. Então, assim, isso vai muito de acordo com cada pessoa. Se isso ajuda na conexão, na concentração, para que a pessoa se sente melhor utilizando desses instrumentos, ótimo, maravilha, nada contra. O que eu quero trazer aqui para vocês é que isso não é essencial, né? Mas pode ser importante para cada pessoa. Então, isso fica muito livre, né? Para que uma escolha seja tomada em função desses instrumentos que devam ser usados. Então, assim, não há obrigação nenhuma de que nenhuma dessas coisas sejam usadas. Porém, quem se sente bem utilizando dessas ferramentas, ok, que o faça. Muita gente também utiliza da música, né, para criar uma ambientação, ok, mas isso não é essencial para que a prática aconteça. Existem 3 coisas sem as quais a gente não consegue praticar o tarô. Essas sim são essenciais, que é o próprio tarô, o tarólogo e o consulente. Né? O tarólogo é quem vai fazer o jogo e o consulente é para quem o jogo vai ser feito. Então, sem o tarô, sem o tarólogo e sem o consulente, não tem como a gente praticar o tarô. Então, são os únicos itens essenciais para que a prática ocorra. E é muito importante destacar que o tarólogo, no caso, que é quem dá as cartas, é que comanda o jogo. Né? Ele que vai ditar as regras e como que o ato, né, em si vai se dar, vai ocorrer. E o tarólogo, para ser um bom tarólogo, ele precisa de algumas atribuições, de alguns atributos. Eu elenquei aqui esses 6. Um domínio prático e teórico. A prática é muito importante.
mas eu considero que sem a prática, não só no tarô, como em qualquer outra atividade, sem a prática, fica muito difícil você saber o que você está fazendo exatamente, né? Então, além do domínio prático, obviamente muito importante, é preciso ter um domínio teórico, porque é a partir da teoria, do conhecimento sobre o tema, é que a gente vai poder se posicionar para então depois a gente se direcionar. Porque se a gente não está posicionado, isso em qualquer situação, como que você vai se direcionar? Imagina um GPS, por exemplo, se você não tem internet. Então, o programa lá não vai dizer onde você está, então você não está posicionado e ele não vai poder te direcionar, né? Por analogia, seria algo nesse ponto. A teoria é fundamental para que a prática seja bem executada. Um bom tarólogo também, ele tem que ser desprovido de preconceito, né? A gente vai atender pessoas e essas pessoas elas constituem-se em universos distintos do nosso. Então, quando a gente vai fazer um jogo para uma pessoa, a gente tem que estar totalmente desprovido de qualquer tipo de preconceito. A gente nunca vai poder emitir uma opinião acerca de nenhum tema particular. O que a gente vai fazer é ler um jogo, né? Em função da teoria e da prática que a gente adquirir ao longo do tempo. Além da questão do preconceito, a gente tem que estar ali numa postura de completa doação, né, de completa compaixão, para que haja uma identificação, uma aproximação entre essas duas pessoas, de forma que o resultado da leitura seja melhor. Outra coisa muito importante, eu diria que é uma das mais importantes, né, além do domínio teórico, prático, é que o tarólogo ele tem que ser muito discreto. Nada, absolutamente nada do que ele escute ou veja, né, escute por parte do consulente ou veja nas cartas, deve ser comentado com qualquer pessoa, por mais próxima que seja da gente, nosso cônjuge, nossos filhos, né, nossos melhores amigos, absolutamente nada. Isso é fundamental para que a gente consiga ser um bom tarólogo. Firmeza e segurança naquilo que a gente está fazendo, porque quem procura um jogo não procura por procurar, né? Geralmente são pessoas que têm algum tipo de questionamento, algum tipo de situação para resolver, algum problema. Então você tem que passar firmeza e segurança, né? Para que de uma forma seja como um suporte já para aquela pessoa se sentir mais amparada, e firmeza e segurança naquilo que a gente está fazendo. E isso é fundamental, de novo, o domínio prático e teórico. Como é que você vai passar firmeza e segurança numa leitura se você não domina o que você está fazendo? E aí você passando em segurança, você altera essa questão da conexão entre o tarólogo e o consciente. Desculpa, o consulente. Porque tem gente que chega lá no jogo, né, e não aceita o que está sendo dito, né? Ou por negação mesmo, ou por não querer aceitar
a realidade das coisas, né? De um jeito ou de outro, quando isso acontecer, o que a gente deve fazer para que as coisas não degringolem, né? A gente perca o fio da meada e perca essa firmeza, né? E essa conexão. A gente simplesmente vai dizer para o consulente que o tarô mexe com a questão do inconsciente. Então, se naquele momento o que está sendo dito não tá fazendo sentido, isso não quer dizer que a leitura esteja errada, né? Então, por experiência própria, mantenha calma e esteja convicto do que você está lendo é o que você deve ler, o que você está dizendo é o que você deve dizer, né? Então, assim, principalmente no início, quando a gente começa a ler jogos, quando isso acontece, a gente fica meio perdido, né? Porque a gente já está inseguro. É a mesma coisa que quando a gente tira uma carta de motorista, uma carteira de motorista, e vai para o trânsito. É complicado, a gente fica totalmente inseguro, né? Mas a gente precisa pegar o carro e sair, porque senão a gente nunca vai conseguir dirigir. Com o tarô é a mesma coisa. Mesmo que a gente esteja inseguro, a gente tem que mostrar essa segurança e nos convencer do que o que a gente está fazendo é aquilo que a gente tem que fazer, né? Então, mostrar para o consulente essa convicção, tipo assim, eu discordo disso. Ok, mas pode ser que daqui a pouco, na própria leitura do jogo, ou mais adiante, né, no decorrer da sua vida, você comece a entender que o que está sendo lendo aqui faz todo sentido. Que tipos de tarô a gente deve usar? Na minha prática, eu uso apenas 2 tipos, né? O tarô de Marselha e o tarô mitológico. Mas existe uma classificação que ela foge muito essa questão do nome do tarô em si. Eu peguei isso do livro do Ney Naif, que a gente já indicou lá no início, né, na questão da bibliografia, que ele classifica em algumas modalidades, né? Então, segundo ele, a gente teria o tarô clássico, que seria todo aquele que segue o padrão do tarô de Marselha. Eu peguei aqui, por exemplo, a carta do Sol, que é o arcano 18 do tarô de Marselha. Teríamos o tarô moderno, que surgiu a partir de 1910, ele segue o padrão simbólico do tarô de Marselha, porém com simbologia analógica, né? Há uma analogia na simbologia dos tarôs clássicos, como o tarô de Marselha. Um exemplo aqui seria o tarô Rider-Waite, muito conhecido, né, por sinal. Um outro tipo aqui, segundo a classificação do Naif, seria o tarô transcultural, que começou a surgir a partir de 1970. Ele estabelece uma analogia com o tarô clássico e determinada mitologia. Peguei como exemplo o tarô mitológico, que é um dos que a gente vai utilizar no nosso estudo. Então, a mesma carta, né, do Sol, aqui no tarô mitológico. No caso, esse tarô mitológico, conforme eu já disse, é muito interessante porque eles fazem uma correlação entre mitos, né, entre personagens, deuses da mitologia grega com os arquétipos clássicos do tarô. Então, no caso aqui na carta do Sol, a gente tem o deus Apolo. A gente vai ver isso tudo com calma, na medida que a gente for estudando os arcanos em si, né? Depois que a gente sair dessa parte introdutória, a gente vai estudar carta por carta. Um outro tipo de tarô seria o tarô surrealista, que já surge a partir de 1975. Esse tem uma liberdade de criação artística,
dentro de um conceito simbólico de cada arcano. Eu trouxe aqui como exemplo o tarô místico, mesma carta do Sol. Veja a diferença de um para o outro. O tarô de Marcélia, então, que é o tarô mais clássico, será, junto com o tarô mitológico, os dois de nossa referência. Tarô aqui mitológico, por exemplo, a gente traz o deus Poseidon, que é a carta da torre. A gente vai ver isso tudo com calma. Objetivos do tarô. A gente falou dessa questão de uma forma mais superficial e agora a gente vai tentar assentar para que isso fique bem claro para a gente. Portanto, voltando aqui a essa questão do senso comum, pergunta que eu coloquei no ar. O objetivo do tarô é prever o futuro? A gente já viu que isso é uma concepção ultrapassada, uma concepção que vem lá de trás, da Idade Média, e que agora muita gente ainda usa com essa finalidade, e muita gente ainda procura o tarô especificamente para essa finalidade. E isso aí faz parte de uma concepção ultrapassada e antiga, né? Determinismos ou determinações? Então, que fique muito claro, no tarô não há determinismo, ou seja, isso vai acontecer e nada pode mudar essa possibilidade, essa tendência. Isso não existe no tarô. O que existe no tarô são determinações. O tarô traz à tona, com um espelho do inconsciente, possibilidades que possam determinar alguns acontecimentos. Isso é muito diferente da gente bater o martelo, né? E é exatamente dentro dessa perspectiva que o tarô vai atuar como uma bússola de orientação, né? Uma vez que a gente, nos sendo mostrado tendências, a gente pode trafegar melhor no cenário para escolher, né, para decidir algo que possa nos preparar para os fatos que porventura possam vir a acontecer. Eu costumo muito usar uma analogia em relação a essas perspectivas que o tarô mostra com aqueles quadros nos jornais, né, nos telejornais, mostrando a previsão do tempo. Então, eles fazem projeções, né, por meio de computação gráfica, por exemplo, de massas frias que vêm do sul para cá, para o nosso país, para a nossa região, no sudeste, enfim. Então, não é pelo fato de que a previsão da meteorologia diga que aqui vai chover, que necessariamente aqui vai chover, né? Mas quem mora aqui, quem está aqui, já fica preparado caso isso aconteça. Mas essa massa fria, ela pode se desviar para o oceano, por exemplo, né? E aí não aconteceu. Então, exatamente essa analogia nos mostra que a gente, com o nosso poder de decisão, com o nosso livre-arbítrio, a gente pode mudar essa perspectiva, essa projeção, fazendo que as coisas aconteçam de uma forma diferente do que foi prevista. Então, as frentes frias podem ou não chegar aonde foram previstas. Elas podem avançar ou podem se desviar.
O tarô serve, vou repetir, como uma bússola de orientação. Então, o jogo vai mostrar possibilidades, perspectivas. E aí a gente pode se orientar, a gente pode traçar rumos, nortes, de uma forma mais consciente. Porque assim, quando a gente conhece um mapa, fica muito mais fácil trafegar nesse mapa do que quando a gente não conhece ou não tem esse mapa, né? Então, essa bússola vai te permitir caminhar no mapa. Você vai saber o relevo, vai saber se tem rio, vai saber se tem, né, obstáculos aos quais você pode desviar no teu percurso, fazendo que esse gasto de energia seja mais produtivo. E o autoconhecimento, que seria o segundo objetivo principal, né, além da bússola de orientação, é exatamente você poder olhar, né, de uma forma que você nunca viu, como se estivesse sendo trazido à tona, né, detalhes da sua psique, detalhes dos seus níveis de organização, do teu mundo psicológico. E dessa forma, a gente vai ficando por aqui e no nosso próximo encontro, ainda na parte introdutória do nosso estudo, vamos ver a fundamentação teórica associada com a prática do tarô, repetindo e reforçando que a prática sem a teoria não vai levar a gente a lugar nenhum. Ok? Obrigado pela sua atenção e sigamos adiante nesse nosso projeto. Grande abraço.